E a taxa Selic disparando, melhores oportunidades para você em momento de que hoje a taxa Selic está batendo 12,25%. E nós temos uma previsão sim para acima de 14%. Entenda aqui. Investimento de renda fixa, ele não é necessariamente que você vai ter a lateralização, vai ter realmente a estabilidade. Não tem. Vamos voltar agora em 2020. 2020 foi o ano em que a taxa Selic ele atingiu sua menor história, mínima história de 2% ao ano. Então, por aí você entende que hoje a 12,25%, certamente ele não atribui uma lateralidade, não atribui realmente que o investimento em renda fixa seja realmente o mais seguro ou que você vai ter realmente uma rentabilidade boa. Hoje estamos acima de 1%, então acima de um dígito, onde você investir de melhores oportunidades para você investir agora em renda fixa, aproveitando a Selic batendo aí 12,25 já e uma previsibilidade, uma previsão para mais de 14% ao ano. Então, me segue aqui, acompanha para você entender os riscos e melhores investimentos e cada tipo de investimento. Vídeo rápido para você entender. E depois que a taxa Selic bateu 2%, desde agosto de 2020 a maio de 2021, ela vem subindo gradativamente e oscilando a cada ano, ano após ano. Desde janeiro de 2021, nós sofremos 12 aumentos da taxa Selic, chegando a 13,25%. E ela voltou a 11,25% e hoje batendo 12,25%. Então, mesmo batendo nesse choque de juros, em quais investimentos seriam realmente são melhores para investir numa situação de uma taxa Selic alta? Pensa comigo, se você tem uma taxa Selic alta, você consegue um investimento, por exemplo, em CDI. CDI, se você pegar um investimento, como tem investimento a 150% do CDI, o que significa que você terá por maior tempo uma taxa, um percentual de juro pré-fixado, fazendo com que seu investimento em médio prazo, geralmente eu aconselho sempre você investir de 1 a 3 anos no máximo. 12 meses, 24 meses de investimento, dá para você realmente garantir ainda que você vai ter uma rentabilidade acima de um dígito por mês. E o investimento também, eu sempre falo, sempre você vai diversificar seu investimento. Nunca coloque todo o seu dinheiro num lugar só. Nunca coloque seus jogos todos numa cesta só. É muito importante você aprender. Aprenda como investir o seu dinheiro. Melhor gestor para o seu dinheiro quem é? É o bancão? É o gerente? Não, é você. É você o melhor gestor para o seu dinheiro. Lembrando também que nós já tivemos a taxa Selic a 14% em 2016. Lembra disso? A taxa Selic ela já bateu 14% anteriormente. E ela está à beira também de buscar mais uma vez essa taxa. Então, quando os juros estão baixos, isso abre espaço para novas possibilidades de diversificação da carteira. Isso é muito importante, diversificação. Diversifique sempre. Mas quando o cenário está de alta, quando a Selic está alta, com certeza todo o mercado muda. E investidores de ações, até de fundo imobiliário, eles relocam suas aplicações também para renda fixa. Que isso dá uma garantia, uma certa segurança, ou pelo menos uma sensação de segurança de que você vai ter realmente mais de um dígito ao mês. Então, quais os melhores investimentos quando a taxa Selic está em alta? Investimentos pós-fixados. Os investimentos pós-fixados são atrelados ao indexador da economia e é como se a Selic e o CDI, o CDI é o quê? Certificado de Depósito Interbancário. Os investimentos pós-fixados são atrelados sempre ao indexador da economia, como por exemplo a Selic e o CDI, uma taxa próxima da taxa de juros, que está flutuando, no caso, hoje de 12,25%. Eles têm esse nome por quê? Porque no ato da contratação, você é informado sobre a taxa de juros, de lucro, previsão de lucro. Então, na prática, o seu investimento pós-fixado, ele vai oscilar, todo o juro, todo o recebimento que você vai ter, ele vai oscilar conforme a taxa Selic. Então, na prática, o seu investimento, ele vai oscilar conforme o indexador da taxa. No caso, como a taxa Selic, por exemplo. Então, com juros altos, o investimento pós-fixado, eles tendem a ter o principal beneficiado. Então, se você tem investimento pós-fixado, a tendência é realmente você ter maior ganho em cima disso. Então, na prática, quando a Selic está alta, os investimentos de renda fixas indexados à Selic e ao CDI, eles passam a oferecer uma remuneração maior. Inclusive, como eu passei aqui para vocês, tem CDI já sendo oferecido a 150%. Então, isso vai dar a taxa anual
e mais a metade. Então isso fica muito maior do que 1%, 1,10% ao mês. E realmente fica um investimento muito mais atrativo, né? Tesouro Selic, diretamente no Tesouro Selic ou Tesouro Direto, CDBs pós-fixado atrelados ao CDI, letra de crédito imobiliário, que é o CDI, LCI, LCA atrelados ao indexador do Banco Central, LCI, LCA emitidos por bancos atrelados ao CDI. Importante que esses rendimentos tenham taxas acima do CDI sempre. Para você que está iniciando agora investimento, você tem dinheiro na caderneta de poupança, tira o dinheiro da caderneta de poupança, lógico. Quiser perder dinheiro na caderneta de poupança, tudo bem. Tem muita gente que até hoje fala, mas caderneta de poupança é investimento. Não, caderneta de poupança é um desinvestimento. Quanto mais com a Selic alta desse jeito. Então você perde muita força e muito poder. Eu fiz um vídeo que falava sobre isso, que falava sobre a diferença da poupança versus Selic, poupança versus rendimento fixo. Então tem uma diferença brutal. Eu fiz o cálculo, inclusive, daqui. Prova cabal de que você pode render mais do que o dobro que você tem na poupança. Então haja com inteligência. Lógico, a poupança você tem a tranquilidade de deixar o dinheiro lá e deixa que o banco me paga pouco, mas pelo menos me paga. Mas se você fizer um pouco mais de esforço, ter um pouquinho mais de empenho e respeito pelo seu dinheiro, com certeza você vai conseguir o dobro ou mais do que o dobro do que você tem rendido aí na poupança, entende? E quando a gente fala em renda fixa ou renda variável, lógico, a renda fixa ele vai te dar uma previsibilidade maior, sim. E quanto mais com a taxa Selic também, tem muita gente que vai tirar o dinheiro da renda variável e vir para a renda fixa. Então fique muito atento a tudo isso e tudo que eu estou ensinando para vocês aqui. Estude também, veja outros canais, pesquise, aprenda. A principal função da Selic é justamente ela controlar a inflação e ela diretamente atingir positivamente o crescimento econômico do Brasil. O CDI ele é feito em custódia, em empréstimo de curtíssimo prazo entre os bancos. Imagina, trocando em miúdos, é um banco emprestando dinheiro para o outro. Quando o banco está com caixa baixa, outros bancos emprestam para esse e ele devolve automaticamente quando o caixa sobe, mandando também dinheiro para outro banco. Se você não sabe, os bancos eles estão sempre trocando dinheiro. Então isso é uma forma de manter-se firme diretamente com o Banco Central. Porque o Banco Central exige sim que todos os bancos tenham uma média. Então o banco ele te paga, os bancos te pagam um percentual mensal para justamente eles estarem movimentando dinheiro entre si e automaticamente também emprestando para outras pessoas com um juro maior. Então entendeu a diferença, a jogada disso aí do CDI? Então vários títulos de renda fixa utilizam o CDI. Tanto que você vê empresas, vê corretores oferecendo 100% do CDI, 110% do CDI, 120%, 130%, como tem aqui, por exemplo, a XP hoje oferecendo 150% do CDI. Então fica mais atrativo das pessoas investirem seu capital tendo o CDI mais 50%, entende? Então, como prometido, investimentos mais seguros em renda fixa, que provavelmente vão chamar de a queridinha do momento. Tesouro Selic, Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, tesouros pós-fixado atrelado ao CDI, letras de crédito CDI, que também é isento de imposto de renda, letras de crédito imobiliários LCI, letra de crédito agronegócio, que é o LCA, CDB, CDB+, CDB 110%, 120%, 130%, 140%, 150%. Às vezes até aparece CDB com maior percentual. Fique atento a isso, pesquise. Espero que tenha ajudado você a tirar um pouco das dúvidas de conhecer um pouco mais do mercado. A diferença de investimento em renda fixa quando a taxa Selic está alta ou quando está baixa. Então, quando a taxa Selic está baixa, o mais provável é você investir em algum investimento que seja variável, porque automaticamente você vai ter maior rentabilidade. Quando a taxa Selic está alta, quando os juros de taxa Selic estão altas, o mais previsível é você realmente investir em renda fixa. Procure ver, aprenda, estou aqui para te ajudar. Eu, Carlos Machado, sou educador financeiro e eu estou aqui para sempre passar as melhores dicas para você. Então, dica do doutor Renda Passiva. Até o próximo vídeo.